Olá, desejo a você as boas-vindas a este nosso curso de português instrumental. Aqui nós vamos discutir alguns conceitos, algumas técnicas relativas ao uso da nossa língua, a língua portuguesa, no ambiente empresarial, no ambiente oficial, no ambiente institucional. Você não vai aqui aprender a falar língua portuguesa, porque isso você já sabe. Você não vai aqui aprender a escrever em língua portuguesa, porque você já é alfabetizado. Na verdade, nós vamos aqui aprimorar alguns conhecimentos ou conhecer novos conceitos e novas abordagens acerca do uso da língua portuguesa. Então, nós vamos aqui, na verdade, melhorar o seu desempenho linguístico. Você vai adquirir novas habilidades para melhorar o seu desempenho linguístico em um ambiente específico, que é o ambiente oficial, a utilização da língua portuguesa nesses contextos. São 3 unidades. E desse nosso curso, nós vamos começar com uma introdução sobre linguagem, sobre língua, distinguir bem esses conceitos e aprender, ou se você já conheceu, se você já conhece essa discussão sobre os gêneros textuais, que é importantíssimo para a gente compreender a finalidade da disciplina de português instrumental neste seu curso técnico. Depois, vamos conhecer a distinção entre conotação e denotação, um conceito importante dentro do nosso curso, e vamos finalizar essa primeira unidade com o estudo das qualidades, dos atributos da redação oficial. Já de antemão antecipo a você que tanto a redação oficial como a redação empresarial, a redação institucional são termos para esse mesmo uso da língua portuguesa, esse mesmo uso da linguagem verbal em situações profissionais, em situações técnicas de uso da língua, tá bem? Eu espero que você aproveite bem o curso e que eu consiga ajudar você a progredir aí na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional e que todos os conhecimentos que nós discutirmos aqui sejam aplicados por você, que você tenha a oportunidade de aplicá-los no seu exercício profissional. As línguas são manifestações de algo mais geral, que é a linguagem. Por meio dessa frase, a professora Margarida Petter nos insere aqui uma importante distinção a ser feita. A linguagem, que é uma capacidade que a nossa espécie tem, e outras espécies animais também têm. Você já deve ter ouvido falar que as abelhas se comunicam, que os golfinhos têm um sistema de comunicação, enfim. Mas a nossa espécie, a espécie humana, se difere das demais espécies animais, sobretudo por causa do uso da linguagem. Nós temos uma linguagem que é mais robusta, nós conseguimos iniciar uma conversa, nós conseguimos expressar sentimentos, nós conseguimos pensar em mundos imaginários. Isso somente a espécie humana é capaz de fazer. Então a linguagem, que de acordo aí com a teoria inatista, gerativista da linguagem, é uma capacidade que a nossa espécie tem, que nós carregamos em nosso código genético, é esse atributo que nós temos para agir no mundo, para interagir uns com os outros, para nos comunicarmos. Isso é a linguagem. Nós utilizamos diversos sistemas para realizar a linguagem. Um desses sistemas é a língua. Entre elas aí as línguas humanas, como é o caso do português, do inglês, do espanhol, da Libras, que é uma língua de sinais, enfim. Língua seria aí a linguagem verbal. É por isso que nós falamos em tipos de linguagem. Existem vários tipos. Veja, existem as linguagens não verbais, um exemplo, a linguagem musical, a linguagem imagética, aquela que se vale de imagem, das cores. Existe linguagem corporal, por meio das nossas expressões faciais, das nossas expressões do corpo, nós somos capazes também de comunicar. Existem outras também, mas aqui são apenas alguns exemplos. Existem as linguagens verbais, que são as línguas. Você vê aí o obrigado em diversos idiomas. Cada um desses idiomas são o que nós chamamos de língua. Linguagem verbal, porque utiliza as palavras. E você vê aí obrigado em Libras. Esse é o gesto, o sinal de obrigado em Libras. Ele se faz dessa forma, Nós agradecemos assim na língua brasileira de sinais. Então veja, essa distinção é extremamente importante. Nós temos a linguagem
as linguagens, na verdade, que são de várias ordens, de várias naturezas, nós conseguimos dividi-las em dois grupos. O grupo das linguagens não verbais, aquelas que não utilizam palavras, utilizam as cores, os sons que não são palavras, tá? Existe de um outro lado o grupo das linguagens que utilizam palavras. Essas são as linguagens verbais. Quais são as linguagens verbais? São as línguas humanas. Português, inglês, espanhol, Libras. Então, quando você ouvir por aí que Libras, por exemplo, é uma linguagem, Libras não é uma linguagem. Libras é uma língua, tá? É um tipo de linguagem verbal, mas não podemos dizer que é linguagem brasileira de sinais. O termo correto é língua brasileira de sinais, tá? Essa é uma distinção importante feita. Nós podemos avançar e estudar, por exemplo, a mistura entre as linguagens verbais e as linguagens não verbais. Veja aí. Existe essa mistura por meio, por exemplo, desse outdoor. Nós temos aí uma imagem de um acidente, né, automobilístico, e o homem, depois que ele sai da sua motocicleta, ele vai ali parar do outro lado na cadeira de rodas. E embaixo, uma pequena frase: a pressa passa, as consequências ficam. Perceba que aqui nós temos linguagem mista, né? Nós temos a mistura entre as linguagens, várias imagens, com a linguagem verbal presente na frase. Outros exemplos mais comuns aí de linguagem mista essas plaquinhas como sorria, você está sendo filmado, a informação verbal aí por meio da frase e a informação não verbal por meio da carinha sorrindo, e essa placa perigo, risco de morte. Nós temos aí informações verbais por meio das palavras e temos informações não verbais, a diferença das cores, o símbolo, o ícone ali de uma caveira, né? Essas são informações não verbais. Essas diferentes linguagens são utilizadas por nós de maneira intuitiva, nós nem percebemos. Você está ali conversando no WhatsApp, às vezes você envia apenas uma mensagem de texto, informação puramente verbal, depois você envia ali um emoji, que é uma informação não verbal, e às vezes você envia um meme, uma imagem, uma notícia, enfim, que é essa linguagem mista. Todas essas informações, elas são veiculadas por nós por meio dos textos que nós produzimos. Não entenda que texto como aquela coisa enorme que você escreve. Texto é qualquer evento de comunicação que utilize aí uma dessas linguagens todas. Como nós estamos estudando especificamente português instrumental, nós vamos nos voltar para os textos produzidos por meio da linguagem verbal, tá bem? Aqui então surge um conceito importante que é o de gêneros textuais. Vamos ver uma maneira de conceituar os gêneros textuais. Acompanhe aí. Os gêneros textuais são as estruturas textuais, orais ou escritas, ou seja, podem ser por meio da fala ou por meio do texto que nós escrevemos, com as quais mantemos contato diariamente. Aqui é um exemplo de um texto que você deve relembrar, que você viu isso, você tratou, né, você se deparou com esse texto. Isso é a primeira página de um edital. E nós reconhecemos que isso é um edital por meio da configuração das informações. Quando você vai lendo aí já na primeira página, você vê o título, vê sobre o que é que esse texto dispõe. Aqui é um edital. Esse outro texto, senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado, assinado tia Paulinha. É verdade esse bilhete. Esse é um texto que ficou bastante conhecido. E aqui nós reconhecemos que é um texto pertencente ao gênero textual bilhete. Esse outro texto, sem precisar ler muito, nós percebemos que se trata de uma receita culinária. Então, reconhecemos um gênero textual pelo modo como as informações estão organizadas, pelo registro de linguagem, pela função comunicativa, etc. Uma informação importante: os gêneros textuais são inúmeros. Você se depara ao longo do seu dia com diversos gêneros textuais. Você vê ali postagens de redes sociais, que são um gênero textual. Você vê notícia, reportagens, você assiste a uma novela, isso tudo é gênero textual. Você se depara com receitas culinárias, receitas médicas, bulas de remédio, prontuários, enfim. Todos esses gêneros textuais são manifestações da linguagem com propósitos comunicativos bem específicos, dependendo de qual você se depara. Existe um outro conceito que talvez você deve lembrar do ensino fundamental, que é o conceito de tipos textuais, e aqui é importante nós distinguirmos, tá bem?
Existem os tipos textuais, que são apenas 5, e existem os gêneros textuais, que são inúmeros. Todos os dias surgem novos gêneros textuais. A prova de que todos os dias surgem novos gêneros textuais é que há poucos anos nós talvez não tivéssemos aí memes como temos hoje. Até pouco tempo nós utilizávamos bastante a carta, utilizávamos muito SMS, já não utilizamos mais. Então são gêneros textuais que vão sendo extintos e outros que vão sendo criados, vão surgindo aí todos os dias. Os tipos textuais não, eles são apenas 5, dependem da intenção com a qual você fez o texto. Por exemplo, quando você assiste a uma novela, você vê ali um texto que, sim, a novela é um texto, tá? Que é um texto que utiliza vários tipos de linguagem. Mas lembre-se lá, texto não é apenas aquilo que você escreve. Texto pode ser falado, pode ser sinalizado, pode ser desenhado, né? Então, quando você assiste a uma novela, você está vendo ali um texto cuja principal intenção é contar para você uma história. Então, nós dizemos que a novela tem como tipo textual predominante o tipo narrativo. Quando você acessa um produto na internet, você procura lá as informações sobre ele e tem lá as características sendo apresentadas ali naquela página do produto. A função daquele texto é descrever o produto que você quer comprar. Então, nós temos ali um texto do tipo descritivo. E assim, os tipos textuais são encontrados, né? Nós conseguimos definir bem o tipo textual por meio da intenção com a qual aquele texto foi escrito. E essa intenção se resume em 5, a maioria dos materiais em que nós vamos estudar isso. É o tipo narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Já os gêneros textuais são inúmeros. De todos esses gêneros textuais, existem alguns que são específicos da administração pública ou privada, aquilo que nós chamamos de redação oficial. E uma distinção importante aqui a ser feita também é entre conotação e denotação, porque na esfera pública, privada, na administração, em que nós utilizamos esses gêneros textuais, esses textos que são técnico-profissionais, nós não utilizamos a linguagem conotativa. Não se faz uso de figuras de linguagem, por exemplo. Então, vamos aprender aqui a distinguir esses dois conceitos. A denotação é quando nós utilizamos a linguagem, uma expressão ou uma palavra dentro do seu domínio original. Aquela palavra foi criada para nomear alguma coisa, ou aquela expressão nomeia aquilo que nós vemos, por exemplo, no dicionário, né, um significado dicionarizado. Esse seria o sentido denotativo. Já a conotação varia conforme o contexto, é quando nós utilizamos uma palavra ou uma expressão fora do seu domínio original, fora do seu domínio literal. Esse é o significado figurado, quando nós utilizamos, por exemplo, as figuras de linguagem. Vamos ver por meio de exemplos para ficar bem clara mesmo essa distinção entre denotação e conotação. Vamos ver que a expressão pisar na bola. Essa expressão, se você pensar nela, talvez venha aí somente 2 significados que podem ser representados por essas imagens. A primeira delas é essa, pisar na bola. Esse seria um primeiro significado, você colocar o pé em cima da bola. Esse é o uso denotativo, porque as palavras estão utilizadas nos seus sentidos, nos seus domínios originais. A palavra pisar significa usar o pé, né, para colocar sobre alguma coisa. E a palavra bola significa esse objeto. Então, este é o uso denotativo. Já nesse texto, não sei onde estava minha cabeça quando pisei na bola com você, amiga. Por favor, me perdoa. Aqui, pisar na bola não significa a mesma coisa da primeira imagem. Na verdade, pisar na bola aqui significa cometer uma falha, cometer um erro, né? Você não cumpriu com as expectativas, enfim, isso seria pisar na bola. Esse, portanto, é o uso conotativo. Nós estamos utilizando a expressão pisar na bola fora de seu domínio original. E por que essa distinção nos importa aqui? Bem, nós estamos falando da redação no âmbito empresarial, no âmbito oficial, portanto, nós precisamos utilizar a linguagem que seja livre de interpretações subjetivas, que seja livre de problemas relacionados aí ao uso conotativo da linguagem. Quando nós fazemos um comunicado, quando nós enviamos um e-mail dentro da nossa corporação, quando nós assinamos um ofício, quando nós lemos um contrato, nós vamos buscar ali informações objetivas, diretas, que não sofram aí
desses problemas relacionados a possíveis interpretações que venham a ter as expressões, dependendo de cada contexto. Na verdade, o objetivo dentro da redação oficial é ser denotativo, é colocar no papel aquilo que seriam os significados literais. Vai predominar, portanto, o uso denotativo. E quais são as características, os atributos, as qualidades da redação oficial? Bem, o Manual da Presidência da República, que é o texto normativo que nós vamos utilizar prioritariamente aqui, traz 7 características que são fundamentais para que nós consigamos produzir bem um texto oficial. Essas características podem aparecer em outros materiais mais ou talvez menos, mas vamos ficar com o Manual da Presidência da República, que é a fonte em que é mais confiável de informação. Nela que estão compilados aí decisões tanto do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, e de alguma forma ele também serve para parametrizar até mesmo a comunicação no âmbito empresarial, no âmbito das empresas na administração privada. Pois vamos lá. A primeira dessas qualidades da redação oficial é a clareza e a precisão. A clareza e a precisão diz respeito a você ser claro nas informações que você coloca no seu texto. Ser claro e ser preciso é dizer exatamente o que você deseja dizer. Lembre-se que a interpretação não depende da sua subjetividade ou da subjetividade da pessoa que vai ler, do destinatário. Quando nós utilizamos a linguagem denotativa, nós somos claros e precisos, nós precisamos ser claros e precisos para que não se gerem aí ruídos na comunicação. Então, ser claro é dizer exatamente aquilo que você deseja. Portanto, quando você é ambíguo, quando você diz uma frase que tem mais de um significado, quando você utiliza palavras que têm duplo sentido, você está perdendo em clareza e em precisão, e isso causa prejuízo na compreensão do seu texto. O segundo atributo é a objetividade. Seu objetivo é você ir direto ao ponto. Num texto falado ou escrito, você tenta manter o foco naquilo que é essencial, né? Então, quando você vai direto ao ponto, sem rodeios, sem delongas, você está sendo objetivo. Terceiro atributo da redação oficial é a concisão. Se confunde um pouco com a objetividade, porque diz respeito também a você não ser redundante, você não dizer coisas desnecessárias ou você se repetir em demasia dentro do seu texto. A diferença entre esses dois, que aparentemente significam a mesma coisa, é o seguinte: ser objetivo é o contrário de ser hesitante, de ser vacilante. Quando você é objetivo, você foca no ponto central do que você deseja informar. Ser conciso é o contrário de ser prolixo, de ser redundante. Então, muitas vezes você até diz o ponto central do que você quer dizer, você é objetivo. Mas às vezes você é objetivo utilizando, ainda assim, expressões desnecessárias, frases desnecessárias no seu texto. Então você foi prolixo, você disse o seu objetivo, mas você fez isso de uma maneira prolixa, você foi cansativo. Então, ser conciso é dizer tudo que você quer dizer utilizando menos palavras, falar mais utilizando menos palavras. Isso é ser conciso, ser econômico. A quarta característica da redação oficial, de acordo com o Manual da Presidência da República, é a coesão e a coerência. A coesão está ligada aí à utilização dos mecanismos linguísticos que nós colocamos ali na superfície textual. Por isso que a utilização de sinais de pontuação, talvez já tenha acontecido com você de ler uma mensagem, até mesmo no WhatsApp, e você lê aquilo como se fosse uma afirmação e, na verdade, a pessoa lá estava lhe fazendo uma pergunta, só que ela não colocou o ponto de interrogação, então houve uma perda aí de coesão. Quando nós nos repetimos ou quando nós não conseguimos conectar bem as frases, nós também estamos aí gerando problemas de coesão no nosso texto. A coerência, que também se relaciona com a coesão, tem mais a ver com o sentido daquilo que nós dizemos. Um exemplo é essa imagem aqui, que aparece qualquer peça R$20, e embaixo tem esse papel colocado depois, né? Exceto algumas peças. Essa informação ficou incoerente. Se qualquer peça custa R$20, não pode haver exceções. Então,
deveria ser apagado aí o qualquer, não é? Então, seria algumas peças em promoção, custam R$20, enfim, mas não qualquer peça R$20, exceto algumas peças. Então, a coerência é quando as ideias do texto entram em conflito. Nós temos problemas de coerência e isso, sob hipótese alguma, o texto oficial pode apresentar. O quinto atributo é a impessoalidade. Nós colocamos impessoalidade no nosso texto quando nós tiramos as marcas que são próprias daquela pessoa que escreve. Lembre-se lá que no artigo de opinião, no gênero jornalístico, pode aparecer aquilo que é de pessoal, pode aparecer marcas que são próprias do articulista, do colunista do jornal. Mas na notícia não pode aparecer. Na notícia não aparece ali características pessoais do jornalista que a escreveu. Assim também nos textos da administração pública e privada. Quando você faz um ofício, você está representando uma repartição, uma instituição, portanto não pode aparecer ali as suas características pessoais de uso da linguagem. Se você tem um bordão, por exemplo, ou se você utiliza uma variação geográfica específica, você não coloca ali no seu texto expressões regionais, né? Existem expressões que são próprias de um determinado lugar do país e que, se você envia essa comunicação para um outro lugar, o seu destinatário vai ter prejuízos na compreensão do seu texto. Sexto atributo, formalidade e padronização, diz respeito a nós uniformizarmos o tratamento dentro da comunicação interna e externa administrativa. Quando nós utilizamos a formalidade, nós estamos dizendo para quem é nosso cliente, quem é aquele que nós estamos atendendo, estamos dizendo para ele que nós somos profissionais. Então, a formalidade denota esse profissionalismo e nós padronizamos essa comunicação para que um cliente não seja tratado de uma forma e outro cliente tratado de outra. Pode ser que aquele segundo cliente fique chateado com a sua empresa, com sua instituição, porque o outro cliente foi tratado de uma maneira diferente da qual você o tratou. Então, formalidade, padronização, essa formalidade não se confunde com você enfeitar demais a mensagem, com você ser rebuscado em exagero, nada disso. Na verdade, ser formal é você ser polido, e padronizar também aí não se confunde com ser automático, mecânico, não. Você padroniza para que todo mundo seja tratado da mesma forma, sem distinção. E o último atributo é a correção linguística, é o uso adequado da variedade padrão da língua portuguesa. Esse é fundamental porque ele, além de denotar o profissionalismo, né, ele faz com que o seu cliente, a pessoa que recebeu o seu texto, tenha plena confiança de que você de fato representa aquela instituição. A prova disso é que, em alguns casos, a falta de correção linguística em um texto demonstra que não se trata da instituição. Vou mostrar para você aqui um exemplo. Existem vários exemplos assim na internet em que uma fraude, um golpe foi evitado por conta de erros ortográficos. Veja essa mensagem aí que chegou ao celular de uma pessoa, uma mensagem de texto, SMS, como se fosse do Banco do Brasil. Veja aí. Banco do Brasil informa: seus dados encontra-se desatualizado, evite o bloqueio da sua conta, atualiza já. Aí o link para que a pessoa acessasse. Os erros ortográficos aqui são inúmeros, né? A falta de correção linguística é evidente. Nós temos aqui seus dados, seria encontram-se e não encontra-se, desatualizados, né? Mantendo a concordância no plural. Deveria haver um sinal de pontuação, né? Depois de desatualizado. Evite o bloqueio da sua conta, outro sinal de pontuação no final, porque aqui encerrou-se outra frase. E atualize, né? O correto seria atualize e não atualiza, já que o evite lá está também na terceira pessoa. Atualize já, o já aparece aí sem o acento agudo. Então, a falta de correção linguística desse texto aponta, é um indício de que não se trata da instituição. Então, é um problema e que faz com que a pessoa fique alerta. Quando você vê uma mensagem desse tipo, que tem erros ortográficos, que não está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, você já deve ficar bastante alerta. Então, você deve conhecer as normas, né,
as regras da norma culta da língua, não apenas para produzir o seu texto, mas para que você escape de situações como essa. Aqui nós encerramos a nossa primeira unidade. Nós vamos, na unidade 2, tratar especificamente sobre a elaboração. Fizemos essa introdução, agora vamos conhecer, na unidade 2, a elaboração de alguns textos e conhecer alguns critérios, algumas características, algumas técnicas importantes para a construção do texto oficial. Até a próxima videoaula.